Começar falando com você, são vários assuntos, mas eu queria falar um pouquinho do setor de construção e incorporação, que ainda está enfrentando aí alguns desafios, né, na retomada da economia. Eu queria saber como que você está vendo aí o exemplo de Lopes Brasil nesse contexto. Qual que é a tua visão para a empresa e os riscos que podem estar relacionados a ela? Bacana, Paula. O setor de construção vem sendo aí penalizado, né? O setor de construção é um setor altamente cíclico, um setor difícil para o investidor entender e acompanhar, e ele vem sofrendo, esse setor de construção, por dois motivos principais. A expectativa pelo aumento nos juros do financiamento imobiliário, que impacta muito a demanda por imóveis, né? Já que boa parte dos imóveis comprados são via financiamento imobiliário, e a outra questão, o impacto nos custos, né, principalmente de matéria-prima. A gente vê o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção, vindo cada vez mais forte aí. Isso pode ocasionar o quê? De um lado, o aumento dos juros do financiamento imobiliário diminuindo demanda, do outro, as construtoras com pressão em custo, sem capacidade de repasse de preço. Então, isso pode gerar lá na frente um aumento de estoques, enfim. E o investidor está muito calejado, eu acho, com o setor de construção, porque lá atrás muitas empresas ficaram pelo caminho. Tá? E Lopes, né, como você comentou, Lopes eu acho que é o jeito de surfar esse boom da construção civil, tá? Recorde de venda de imóveis, recorde de financiamento imobiliário, sem ter o risco das incorporadoras, porque Lopes é uma imobiliária, tá? Então ela ganha na transação de venda de imóveis, então ela tem uma taxa de intermediação que ela ganha ali, e além disso ela tem um diamante dentro dela, que é a Credipronto. Tá? A Credipronto é uma joint venture entre ela e o Itaú, tá? E só o stake, nessa participação que o Lopes tem na Credipronto, deve lucrar esse ano entre 80 a 90 milhões de reais. E a Lopes inteira hoje vale 500 milhões de reais, tá? 520 milhões de reais. Então, uma empresa que está totalmente largada pelo mercado, que está passando por uma transformação digital muito interessante internamente, que é a maior imobiliária do Brasil, tem um banco de dados gigante, tá? Tem a pessoa que é o head ali da operação digital, é o Joca, o nome dele, Joaquim, e ele era head do Gympass, então é uma transformação de verdade que está acontecendo ali, e tem uma simetria muito grande, né? Porque só Credipronto poderia valer aí tranquilamente 2 vezes o que o Lopes vale. E essas são as oportunidades que aparecem para a gente quando a gente é investidor pessoa física. Porque, por exemplo, um fundo não consegue investir em Lopes, porque é uma empresa aí que negocia 2, 3, 4 milhões por dia. E a gente, pessoa física, como a gente investe, né, valores menores, normalmente, a gente consegue ter acesso a essas small caps, que igual o Menin falou aí anteriormente, às vezes estão largadas, né? E o mercado nesse vai e volta por causa de China, por causa dos Estados Unidos, enfim, por causa de petróleo, variáveis aí, várias variáveis macroeconômicas, a gente tem que buscar fazer o stock picking. E eu acho que o Lopes é um jeito de surfar esse boom do mercado imobiliário com baixo risco, tá? E com muita assimetria. É uma empresa aí que só Credipronto vale talvez 2 vezes o que ela vale hoje em bolsa. Então, acho bem bacana o case de investimento para todo mundo conhecer. Uhum. Ô, Thiago, no primeiro trimestre, a gente ainda falando um pouquinho de Lopes Brasil, ela conseguiu reverter o prejuízo, lucrar aí 3,5 milhões de reais. Eu queria entender agora, saber um pouquinho como que está a tua expectativa para os resultados, né, da empresa que deve ser divulgados já agora nesse segundo trimestre. Excelente, Paula. Para todo mundo aqui entender, a Lopes ela tem basicamente 3 unidades de negócio. Tá? Ela tem a parte de venda de imóveis em lançamentos, que é quando as incorporadoras contratam ela para vender os imóveis, e ela ganha uma taxa na venda desses imóveis. Ela tem uma unidade de negócio que são as franquias, tá? Então ela é uma unidade que não exige capital dela, porque o crescimento é via franquias, ela ganha ali os royalties dessas franquias, e tem essa unidade de financiamento imobiliário, tá? Que é a Credipronto. No primeiro trimestre, o que aconteceu? Por causa da pandemia, daquela segunda onda que estava muito forte, algumas incorporadoras não abriram estandes de vendas e prejudicou um pouco a venda tanto de imóveis novos nessa unidade de lançamentos, como de imóveis usados nas franquias. Tá? E mesmo assim, o resultado, como você mesmo falou, da Lopes veio muito forte, mas muito forte pela Credipronto, porque o financiamento imobiliário já estava vindo super bem. A expectativa para o segundo TRI é que venha bem mais forte que o primeiro, inclusive, e ano contra ano um crescimento absurdo. Tá? Porque você pega a parte de lançamentos, está bombando, as construtoras nunca lançaram tanto, a parte de franquias está tendo um crescimento aí super bem, eles estão vindo trimestre a trimestre aumentando o número de franquias, aumentando a transação em imóveis usados, e a Credipronto eu não preciso nem falar.
né, a Credipronto. Eu, como sou um investidor bastante curioso, ontem eu estava vendo no YouTube, a Credipronto, numa reunião com corretores, divulgou que em maio desse ano, contra maio do ano passado, está crescendo 250% novos financiamentos imobiliários. Então, o resultado desse trimestre deve vir bastante forte, com o crescimento da parte de financiamento imobiliário, crescimento em franquias e crescimento em lançamentos. Então, eu acho que vem um resultado bastante forte e o mercado não está colocando isso na conta nem de perto.